Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje a gente conversa com o professor Glauber Galvão. Ele é professor na área de Engenharia de Software do Campus Natal Central do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ele é um dos cofundadores da startup Nerdify e também um dos organizadores de um evento que aconteceu ao longo desta última semana no Instituto Federal com o nome Nerd Week. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É um prazer tê-lo aqui para conversar sobre esse assunto, o mundo nerd e como é que ele vem atravessando essa ideia da educação através das plataformas. Como é que foi a organização deste evento? Tendo em vista que teve uma, digamos assim, uma instituição, né, por trás, além da parceria do IFRN, a startup Nerdify vem colaborando nessa cultura nerd, digamos assim. Como é que foi a organização, o senhor como cofundador, como é que partiu essa ideia, professor? Ok. Bom, a Nerdify ela é uma startup que atua na área da educação. Está em fase de desenvolvimento a nossa plataforma, que é uma plataforma que é gamificada, né? Que vai trabalhar com aprendizagem. Então, nós precisávamos, além de desenvolver esse projeto, divulgar os nossos valores, né? Então nós pensamos na na Nerd Week, né? A Nerd Week é um evento cultural, então nós pedimos o apoio inicialmente do IFRN e tivemos total apoio do professor Arnóbio, e aí começamos a preparação. Nós tivemos poucos dias para preparar tudo, entramos em contato com algumas pessoas de reconhecido conhecimento nessa área, ou seja, nerds. Né? Professores também, não é isso? Professores também, inclusive nerds aqui do IFRN, né? E montamos painéis belíssimos, né? Como o que aconteceu na última quarta-feira, que foi dedicado às mulheres nerds, né? Onde nós tivemos uma professora da Diatinf, uma pessoa de startup, né? Também que foi aluno da Diatinf, e uma aluna da Diatinf, né? Então foi Universo belíssimo. Das mulheres também dentro da informática. Sim, exatamente, discutindo justamente essa inserção, né, da mulher nesse mundo de tecnológico tão masculino, né? E então nós planejamos toda semana, colocando os painéis, e é importante frisar que a gente procurou ouvir também o nosso público, né, para saber o que é que eles queriam ver, e montamos então os painéis e as oficinas dentro dessas perspectivas, né? Como é que foram organizadas, digamos assim, as sessões, né? Porque a gente sabe como um evento acadêmico em si tem palestras, o senhor citou, como é que foram divididas essa questão, as palestras, as oficinas, quem sabe um mini curso também nessa área, professor? Certo. No primeiro momento a gente pensou num evento de 3 dias, né? Mas quando a gente foi colocando as possibilidades e entrando em contato com as pessoas, a gente precisou de mais dias. Então nós fizemos um evento aí com 6 dias, né? Então nós tivemos uma palestra de abertura, foi uma palestra motivacional, e nos demais dias a gente sempre colocou um painel à noite, né? No mini auditório, e oficina durante a tarde, né? Oficinas de Minecraft, como houve, oficina de cubo mágico, né? A oficina de Scratch, que é uma ferramenta do MIT, né? E oficina de robótica também? Oficina de robótica também. Aliás, a oficina de robótica foi assim foi muito... Sensação, né? Foi muito sensacional, fantástico, né? Porque teve o sumô dos robôs, então o pessoal que estava assistindo interagiu muito, né? Montando suas equipes e colocando os robôs para lutar, né? Então Quem foi o público direcionado dessa semana? Houveram nerds, digamos assim, que
dividem a sua vida entre o mundo nerd e a academia, ou também teve pessoas que não estão na academia, mas que são nerds por vício? Foi direcionado para estudantes, por exemplo? O evento ele foi direcionado à comunidade, né? E nós tivemos bastante a participação de pessoas fora do IF, né? Que não são alunos do IFRN. Mas também a participação de bastante alunos do IFRN. Então, também a gente procurou assim, não fazer algo voltado apenas para os nerds, né? Mas para aquelas pessoas também que não se acham nerds, ou aquelas que nem sabem que são nerds e descobriram aqui durante o evento, né? Seria para massificar então um pouco essa cultura? Sim, exatamente. Sim. Né? A cultura nerd ela tem muitos valores interessantes, né? Há algum tempo atrás as pessoas elas não gostavam de ser chamadas de nerds, né? Então elas procuravam, digamos assim, se enturmar em grupos que tivesse esporte ou que tivesse algo que não fosse desse universo nerd, né? O senhor não acha que essa questão do nerd, ele passa muito pela uma cultura americanizada do cinema, onde o nerd é aquele de xadrez, com óculos, que só fazia o trabalho para os outros, né? Eu acho que o imaginário do nerd, as pessoas ainda pensam um pouco nisso, né? Aquele que talvez esse seu diálogo, essa sua fala, atravesse isso, né? Ou seja, eles buscam esse outro lado, o lado do esporte, que é um lado que é negado por esse imaginário do cinema, por exemplo. Exatamente. Então, assim, mas isso é algo vencido, essa imagem do nerd com um óculos lá fundo de garrafa, né? Isso é vencido. Hoje, digamos, eu posso dizer que graças a figuras como Steve Jobs e Bill Gates, né? Que mostrou assim, olha, o nerd, ele é um cara comprometido. Altamente competitivo no mundo empresarial. Competitivo, exatamente, né? que usa de sua inteligência para fazer bons negócios, né? Então é isso que a gente discute na Nerdify. É esse valor que a gente quer passar para as outras pessoas, né? De que o seu conhecimento nerd, ele pode trazer bons negócios e você pode fazer, enfim, aquilo que realmente você gosta, né? E de empreender na área que você é bom, naquilo que você se diverte, não é? Dá para trazer o lazer com o negócio ao mesmo tempo, sim, né? Perfeitamente. Essa semana ela falou sobre tecnologia, sobre ciência e o empreendedorismo, acho que foi uma parte importante, né, professor? Sim. A palestra inicial é Hackear para Inovar, não é o tema da palestra inicial. Como é que as pessoas, o público-alvo que esteve presente durante essa semana pôde dialogar ou receber essa atmosfera que o senhor já veio falando aí no final dessa última resposta? Aí eu acrescento, nós tivemos no início essa palestra motivacional, Hackear para Motivar, com o Anchieta, José Anchieta, né, que foi brilhante. E na sexta-feira... José Anchieta é do Metrópole? José Anchieta, ele na verdade tem uma startup, né? Ele tem uma startup que trabalha, que dá consultorias, né, nessa área de inovação. Nós abrimos o evento, na verdade, com a palestra do professor José Anchieta, né, com Hackear para Inovar. Uma palestra motivacional que também trabalha esse lado empreendedor das pessoas. E vamos finalizar os painéis com o empreendedorismo nerd, né? Que o painel vai estar formado por 3 empreendedores que trabalham nesse mundo tecnológico. Universo nerd, né? Houve um evento em si dentro dessa semana com introdução ao laboratório nerd. E eu fiquei curioso, né? Não pude estar no evento, mas o que significa isso? Como é que foi essa prática, professor? O laboratório nerd, que a gente chama de Nerd Lab, ele é um dos nossos produtos, né? Na verdade, da startup, então. Da startup, da Nerdify, né? O laboratório nerd, a gente trabalha motivação, empreendedorismo e passa um pouco para o público como administrar melhor seu tempo e como extrair de si o seu melhor potencial, né? Sempre focado nos princípios nerds, né? Do valor do divertimento, de fazer o que gosta.
e principalmente, né, de fazer algo que mude a sociedade de algum modo, né? Que venha transformar, né? Que às vezes a gente termina optando por algum lado profissional e deixa o lazer de lado, né? O trabalho transforma-se num fardo. Teve um torneio de CS, eu vi na programação, e aí é uma pergunta mesmo que... o CS, qual seria o jogo? O CS é o Counter-Strike, né? Né? Que é um... Eu imaginei, mas... O Counter-Strike, ele é um jogo já que está aí no universo dos games, bem massificado, já bastante conhecido pelas pessoas, pelos nossos alunos, inclusive. E então, assim, como a gente está vendo, né, atualmente os torneios da E-League, né, que é com o CS, inclusive a equipe brasileira se saiu muito bem, né, nesse torneio. A gente resolveu fazer também a pedidos um torneio de CS, né? E foi fantástico, né? Muita participação, alunos do IF, inclusive, montaram equipes, né, para participar. Enquanto, isso vai bem do senso comum, essa pergunta, né? Enquanto muito se imagina que a cultura nerd, sobretudo essa atual, onde a gente está muito alicerçado na informática, nos jogos digitais, faz com que os jogadores se enclausurem, né? Eventos como esse vêm dizer o contrário, né? O coletivo, ele pode ser bem explorado. Isso também foi discutido na semana, professor? Então, é justamente uma das coisas que mostra que aquela ideia do nerd de óculos grande, sozinho, né? Confinado em algum lugar. No mundo só dele. Exatamente. Isso está vencido, né? O nerd de hoje, ele é um nerd que ele vai para o mundo, ele interage com as pessoas, né? Ele conhece os problemas não só do local onde ele vive, mas também do que está em torno desse local, né? E que está colocando os seus valores e participando da sociedade como um todo, né? Essa geração M, ela está sendo muito bem vista pelos business, né? Quer dizer, o mercado empresarial e as grandes empresas, né, professor? Sem dúvida. É uma geração que vem colaborar com a disrupção, na verdade. Eles estão fazendo as coisas de um outro modo, né? Eu, felizmente, eu vivi as duas gerações, né? Então, eu olho, por exemplo, no passado, quando eu montei uma papelaria, por exemplo, e aí a ideia era, vamos montar uma papelaria. Tá, então você tem recursos, aluga um espaço, compra as mercadorias, coloca lá e torce para dar certo, né? Os funcionários eram apenas um elemento, né? Exatamente. Hoje em dia não se faz mais assim. Hoje em dia, e a Nerdify, ela está dentro desse escopo, não só a Nerdify, mas a gente tem um apoio logístico e também através de cursos da nossa incubadora, né? Onde você, para montar um negócio, primeiro você tem que verificar se existe um problema se realmente o problema que você quer resolver, ele existe, né? E aí você vai perguntar às pessoas primeiro para saber disso. E aí só depois você apresenta a solução, né? E valida tudo isso, né? Então, quando você abre o teu negócio, né, você já tem a certeza, ou quase, digamos, 99% da certeza se o teu negócio vai ser bem aceito. Já tem uma estrutura muito maior. Exatamente. Professor, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente volta a conversar sobre isso. Você de casa não sai daí, vamos ao intervalo e voltamos já com o segundo bloco do Educação em Pauta. Até já! Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Glauber Galvão. Ele é professor do Instituto Federal e um dos cofundadores da startup Nerdify. Professor, conversando ainda sobre o evento da Nerd Week, uma das palestras, que inclusive o senhor foi quem apresentou, né, foi falando um pouco sobre esse universo dos games, né?
Fala pra gente como é que foi esse processo, que também termina sendo um pouco da sua pesquisa de doutorado, né? Isso. Bom, os games, eles entraram na minha vida acadêmica em 2011, né? Quando eu comecei o mestrado. E meu mestrado foi justamente a elaborar um framework para fazer avaliações de aprendizagem utilizando games, né? E então toda a paixão, né, por jogos digitais que foi tão contida e tão reclamada pelos pais durante a adolescência. Não precisa estudar, deixa exatamente, lado, deixa jogar, né? Hoje eu faço um pouco diferente com meu filho. Meu filho tem 4 anos e desde os 2 já joga, né? Mas é só um cuidado para realmente você fazer as coisas na hora certa. É administração de tempo, na verdade, né? Então, meu trabalho de mestrado foi assim. E aí no doutorado, com os resultados do trabalho de mestrado, eu pensei como fazer uma avaliação, né, de aprendizagem através de um jogo que seja reconhecido e não seja um jogo educacional, né, como a gente está acostumado a ver. Uma finalidade específica para a educação, né? Exato, porque os jogos educacionais, de um modo geral, eles são jogos que eles trabalham conteúdo, né? E uma vez jogado, durante algum tempo, a criança perde um pouco o interesse, né? Por isso que os professores até utilizam esses jogos, mas durante um pouco tempo, para não haver essa falta de interesse por parte do aluno. Então eu procurei algum jogo que eu pudesse fazer a avaliação durante um bom tempo e os alunos continuassem se divertindo enquanto eram avaliados, né? Então foi no Minecraft que eu achei isso, né? O Minecraft ele foi criado pela Mojang em 2009, né? Em 2011 eles publicaram a versão full, com a versão comercial. No final de 2014, a Microsoft comprou não só o Minecraft, mas a empresa, Mojang, por 2,5 bilhões de dólares. O mercado ficou se perguntando o que a Microsoft quer com o Minecraft, né? E aí no início de 2016 ficou claro qual era o objetivo dela quando ela adquire a Minecraft Edu, que era uma modificação que foram criadas por professores finlandeses, né? A Finlândia vem se destacando muito nessa área da área. Educação, com a quebra disciplinar, né? Construção de matrizes. Exatamente. Então aí a Microsoft adquire também essa empresa e anunciou então a edição do Minecraft Education, né? Que já está, na verdade, em teste com alguns professores de alguns países. O Brasil ainda não está incluído nesse hall, mas nós temos aqui na América do Sul, a Argentina, o Chile, que os professores já estão utilizando e dando feedback para a Microsoft com o uso da ferramenta em sala de aula, né? Mas antes disso, eu havia pensado em como utilizar a versão comercial, a versão clássica, né? Porque o Minecraft ele é um ambiente vastíssimo, ele é um jogo de sandbox, ou seja, ele não tem a limitação dele, a limitação que se estabelece no servidor onde ele é jogado. Tem um pessoal que gosta de fazer cálculos, né? Então dizem que o Minecraft tem cerca de 2,6 milhões de quilômetros quadrados. Poxa, é muito espaço, né? E como é que funciona o jogo, né? Porque quem está em casa pode estar imaginando como é que funciona, né? Talvez uma pesquisa na própria internet possam levá-los a ver aquele jogo, Certamente. uns quadradinhos, que aí retoma a ideia do pixel, né? De uma qualidade que não seja tão grande contra os demais jogos hegemônicos que tem hoje em dia, mas ele é bastante jogado e tem um número de gamers muito intenso na internet, né, professor? Eu vou te e contar você baixa, inclusive tem o modelo Pocket, né? Você pode baixar para aplicar tablets, coisas do tipo. As plataformas hoje nós temos versões do Minecraft para PC,
temos versões para os dispositivos móveis, que é o Pocket, né? E temos versões para Xbox One, Xbox 360 e PS4, né? Já tem versões para todas essas plataformas, né? Mas, sem dúvida, a versão que é mais, digamos assim, jogada e mais adorada, né, pelos fãs é a versão PC, porque é ela que tem um número de recursos maior. As outras plataformas ainda estão avançando, né, em termos de programação e contemplando esses recursos, mas o PC, sem dúvida, é o que tem mais. O jogo é gratuito? Não, o jogo ele pode ser, ele tem uma versão demo, né, que pode, quem tem o Windows 10, né, pode ir na loja da Microsoft e baixar uma versão demo, né, e aí experimentar um pouco do Minecraft. A versão dele para o Windows 10 custa R$ 34,90, né, então é assim, para o valor relativo para outros jogos do videogame é quase, apesar de, obviamente, que nem todo mundo tem, mas é um valor quase que insignificante com outros jogos de videogames que são bem caros. Dentro do ambiente do jogo, né, para a gente poder até contextualizar, o jogador ele pode construir cenários, um modo de sobrevivência. Como é que funcionam esses modos dentro do ambiente de jogo para que a gente possa levá-lo, por exemplo, para a área da educação, professor? Pronto. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu e meu enteado estava jogando ele, eu digo, que jogo é esse com uma qualidade tão ruim de gráfico, né? Mas é a primeira impressão que você tem quando você está acostumado com outros jogos, né? Com gráfico bem mais acabados, né? E aí depois fui verificar, fui jogar, né? E aí eu vi que beleza, né? Que mundo vasto, que possibilidades você tem lá dentro. O Minecraft ele é um jogo feito de blocos, né? E cada bloco desse ele tem 1 metro quadrado, né? 1 metro quadrado relativo, né, dentro do jogo. Com a escala proporcional. Exatamente. E aí com ele você pode construir palácios, pode construir casas, cabanas, né? Pode fazer qualquer tipo de construção. Pontes, coisas que até que não são reais. Né? Tem um pouco desse mundo imagético, imaginário, de mitológico, na verdade, né, professor? Também. Você pode reproduzir, por exemplo, uma catedral, né, gótica, né? Claro que dentro das proporções, usando o quadrado, né? Aí você pode fazer cidades, vilas, né? Ser um prefeito de uma vila, por exemplo. Você tem os aldeões, né? Que povoam essas vilas. Podemos falar também dos animais que tem lá dentro. Você pode observar os tipos de animais. Você tem monstros, né? Claro, sendo um jogo... Tem que ter os desafios, tem que ter os desafios, né? Então, o desafio é sempre conseguir sobreviver à noite, né? Porque a noite é quando os monstros saem e aí você tem que estar abrigado, né? Para passar por outro além dia. desse universo do imaginário, da imaginação, do criativo que termina transversalizando todas as áreas, né? Por exemplo, o uso dos cubos pode ser usado para algo na área da informática, da matemática, geometria, por exemplo. Que aplicabilidades a gente teria específicos para uma disciplina? Ainda que, obviamente, o jogo por si só ele já seja educativo nesse sentido da imaginação e da criatividade. Okay. Os mapeamentos que eu fiz dentro do jogo, já percebi aplicações para a área de matemática, né? Geometria, física, né? Embora o jogo ele não trabalhe com a física real como outros jogos, por exemplo. Então, em alguns casos você pode voar dentro do jogo, né? No modo de jogo criativo, mas isso não pode acontecer, por exemplo, no modo de sobrevivência, né? No modo de sobrevivência, se você pular de um lugar muito alto, você sai do jogo. Ele se aproxima bastante com o ser humano, digamos assim, no mundo real. Né? E você precisa se alimentar, né? E aí entra numa parte do jogo que eu gosto, que me chama mais atenção, que é
permitir que a criança que jogue, ou que o jovem que jogue, saiba utilizar os recursos que ele tem. Os recursos são muito escassos. Você, no modo de sobrevivência, você chega no mundo sem nada. Então você tem que pegar madeira, né? Tem que transformar essa madeira em tábuas, né? E tem que fazer uma construção para poder passar a primeira noite e conseguir sobreviver. Com essa mesma madeira você precisa criar ferramentas para poder minerar, conseguir rocha e ir avançando no jogo, conseguindo principalmente ferramentas mais sólidas e que tenham capacidade de trazer recursos de uma forma mais rápida. Quem sabe aí poderia um professor de história trabalhar com modos de produção, né? Com recursos pré-históricos, históricos também, né? Trazendo para Eu vi algumas aplicações, principalmente professores de história, né? Reproduzindo cidades históricas, né? Usando Minecraft. Né? E foram assim, experiências de sucesso, né? Que teve realmente um bom retorno por parte da aprendizagem dos alunos. Né? Professor, a gente já está terminando a nossa entrevista. Tem algum site? Eu vi que no Facebook tem um grupo, né, onde os telespectadores possam encontrar algo das pesquisas, da startup, para poder acompanhar e quem sabe também ir para outros eventos. Tá. O nosso site ele é www.nerdfy, onde o E é um 3, né? Nerdfy com 3.com. Né? Esse é o nosso site. Podem também nos encontrar na incubadora aqui do IFRN, na sala I11, né? E inclusive os professores que estiverem interessados em introduzir o Minecraft em suas aulas, eu estou à disposição aí para ajudar nesse sentido. Ok, professor Glauber, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Você de casa, se quiser, você pode entrar também em contato com a produção do programa Educação em Pauta, se tiver alguma dificuldade que a gente passa o contato do professor. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo sábado aqui às 10 horas da manhã pela TV Câmara. Lembrando que estamos também nas redes sociais do programa Educação em Pauta e o nosso programa também é exibido aos domingos no mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!